mais um vídeo que eu já sei que vai dar polêmica, que já tá dando, e vai dar mais polêmica ainda quando eu disser minha opinião, que provavelmente quem me conhece aqui, quem já tá aqui há algum tempo sabe. Mas eu vou tentar dar minha opinião de uma forma fofa, legal e bonita, pra ver se a gente chega em alguma outra conclusão que não a óbvia. Não sei se vocês viram, mas teve um caso que a gente sabe que é muitíssimo comum, porque, e até a maneira como as pessoas responderam já deixou bem claro de quanto isso é comum, de uma mãe que foi educar supostamente a filha, forçando ela a beber várias embalagens de um suco. Vamos ver o vídeo antes, primeiro? Vamos. O vídeo é esse aqui. Antes de eu comentar, vamos ver o vídeo e a gente comenta. Ah, vamos no amor, na paixão, né? Coraçãozinho aberto, que a gente vai discutir bastante esse assunto aqui hoje. Vamos lá. Cadê? O que acontece? Ela não gosta daquele suco aqui em casa, não tomava, estragava. E lá na casa da tia dela, simplesmente falou que é o sonho dela tomar esse suco. Que eu não compro as coisas pra ela. A geladeira daqui de casa fosse igual a geladeira da tia dela. Porque não tinha aquele suco, aquele monte de coisa. Sendo que aqui em casa, a gente compra e ela não toma. Conversei com ela pra ela refletir sobre a vida. E se é o sonho dela, eu tô realizando o sonho dela. Eu vou mostrar pra vocês o sonho dela realizado. Não é pra ficar derramando. Que ela vai sair daqui só quando ela tomar todos esses aqui, ó. Todos. Eu sou uma ótima mãe, então vou realizar o sonho dela. Quer desistir, Luna? Quer desistir? Por que quer desistir? Se é o teu sonho tomar isso daqui, quando é o sonho da gente, a gente tem que realizar. Tu parou, foi, Luna? Tu parou, foi. O que foi? Não tá? Por que não? Já? Tá aí, ó. Agora não aguenta mais tomar. Tá chorando, tá passando mal. Eu obedeci. E a vergonha que tu me faz? Tô parado. Pois é. Tá o quê? Eu não tô aguentando. Tá não? Mas tu ainda vai mentir? Vai mentir ainda? Vai não, né? Agora você vai fazer sabe o quê? Você vai tomar um banho. Tá? Pra você tomar o seu remédio e se deitar. Entendeu, Luna? O que acontece? Ela não gosta daquele... A real é que muita gente, e até eu vou mostrar ainda os coisas, ainda porque teve um cancelamento da Isabela aí. A gente estava outro dia falando sobre isso, né? Que em algum momento ia chegar, e veio aí, e eu não imaginava que ia ser sobre esse assunto, né? Mentira, até imaginava, porque a gente já percebe, a gente já perceberia pelos posicionamentos que a Isabela tem às vezes, que assim, uma querida, adoro ela, acho ela incrível, mas ela tem alguns posicionamentos que às vezes parecem uma certa brincadeira, mas a gente já sabia, já imaginava como que ela ia agir dessa maneira. A gente tem a gente tá num momento muito delicado, gente, num momento muito delicado, onde a gente passou a criar na internet uma ideia de que crianças estão cada vez mais abusadas, crianças estão mais não sei o quê, e no final das contas, a gente sabe que também tem uma questão muito forte dos pais, não são exatamente as crianças. Só que quem é que está pagando, no final das contas, são as crianças, né? Porque é muito desse papo de se seu pai não te educa em casa, então a gente vai te educar através da humilhação, não sei o que, e não por acaso a gente tem aí a história da Jennifer do avião, né? Uma pessoa que simplesmente, supostamente, teria dito não para um negócio e de repente virou influenciadora por ter colocado pra fora todo o ódio que o brasileiro hoje sente com criança que supostamente na cabeça das pessoas é mal educada. E aí eu sei que eu já vou enfiar a mão no vespeiro nessa história, porque eu sei que a maioria das pessoas ainda tem um pensamento bastante atrasado sobre como é que funciona a educação de uma criança, né? Mas, e aqui não precisa nem botar, porque dizer, porque Beto, você nem tem filho, não sei o que, etc. É só a gente ver educador, né? Vamos ver a opinião dos educadores, normalmente não é a mesma opinião das pessoas que não estudaram porra nenhuma, mas que na verdade tem o problema é que tem uma criança ferida dentro de si e que acha que as coisas se resolvem na base da grosseria. Mas eu acho que assim, nesse vídeo tem 1 milhão de problemas, né? Normalmente, o que a gente vê quando a gente vê um adulto que não é maduro emocionalmente é que ele precisa colocar pra fora as emoções dele de uma forma a ou machucar alguém, ou se sentir vingado, ou sentir que aquele ferimento que foi dado a ele tem que ser passado adiante. E aí, a pior coisa que a gente tem pra fazer é fazer isso com uma criança, porque
o cérebro da criança ele não funciona igual o cérebro de um adulto, né? A gente, como adulto, a gente racionaliza, né? Ou deveria pelo menos racionalizar a maneira como as coisas funcionam. Então, se você é punido por alguma coisa, a gente tem um pouco dessa noção, né? A gente tem essa racionalidade de entender que aquela punição vem por motivo da gente ter feito tal aquilo e que não era para fazer, etc. A criança não funciona dessa maneira. A criança ela está formando ainda a cognição dela, está formando a maneira como ela entende as coisas. Muito do que a criança pensa tem muito a ver ainda com uma conexão emocional com os pais, tem a ver com entendimentos de mundo que não são iguais aos nossos, né? Então, uma criança que fala que o sonho dela era tomar aquele suco na verdade que a mãe não compraria. Primeiro que a gente nem entendeu muito bem a história, né? A história seria que a mãe não compra o suco, né? Que seria uma mentira, que a mãe compraria aquele suco, e na casa da tia, ela gosta daquele suco e falou que a mãe não comprava, né? E a mãe ficou envergonhada. E aí aquela história, será que a criança tem uma consciência de que o suco que a mãe compra é o mesmo suco que está na casa da tia? Será que existe uma necessidade da criança de se conectar com essa tia, e aí a partir disso ela entender que o suco da casa da tia é melhor do que o da casa da mãe? Será que tem uma fala ali de tentar agradar? Então tem várias coisas que a criança está formando ainda, um arcabouço emocional. A criança está formando as conexões, os entendimentos de onde ela se sente segura, de onde ela se sente bem. E até mais velha, a criança também vai entender quais são os limites do que ela pode fazer. Será que ela estava pensando em mentir abertamente para essa coisa? Só que o nosso problema é que a gente, como adulto, a gente tem uma pequena dificuldade de acreditar que as crianças pensam exatamente igual a gente, que as crianças têm uma construção ética e moral idêntica à de um adulto, que pensa na maldade para fazer a mãe passar vergonha. E aí a gente tem o desdobramento disso, que é uma mãe, que é uma pessoa adulta, se sentindo mal porque a forma dela ser mãe e a forma dela prover para a filha foi questionada pela própria filha. E aí, para que esse sentimento da mãe fosse colocado para fora e fosse expurgado e fosse vingado, a mãe encontrou na humilhação da filha uma forma de, na cabeça dela, estar educando a criança, quando ali não há educação nenhuma, porque aquilo não tem nenhuma efetividade prática na educação da criança, absolutamente nenhuma. O trauma não ensina, trauma assusta, trauma é uma coisa que faz aquilo ali se tornar uma dificuldade cognitiva depois para a criança. Então, trauma não é educação. E não adianta você vir com esse papo imbecil, né, de que minha mãe sempre fez isso comigo e não deu em nada. Sabe por que não deu em nada? Porque a gente não sabe o que dentro da tua cabeça, dentro da tua cognição, foi afetado por ter isso. E a gente sabe muito bem que um monte de gente que fala isso, que minha mãe sempre fez isso e não deu em nada, é só conviver 5 dias com a pessoa para descobrir que deu em bastante coisa, só que a pessoa não tá percebendo onde deu, né? Então, não é sobre a gente achar e naturalizar que a violência faz parte da educação e que o trauma é educativo, que a gente vai passar a fazer isso com qualquer criança e achar que isso que vai solucionar os problemas do mundo, né? Então, porque isso, gente, degringola para a história de que, por que a gente não volta a bater em criança? Porque a violência de você fazer uma criança, de você traumatizar uma criança e falar que a criança tem que tomar, não sei o quê. É porque isso não é uma violência tão grande, porque não tá socando, porque não tá isso, porque não tá aquilo. Meus amores, de novo, uma criança não pensa como um adulto. A violência que uma criança sente de tomar um tapa, ou de se sentir rejeitada pelos pais, ou de ouvir que ela é um lixo, ou de tudo isso que quebra a relação de afeto e confiança com a criança, é uma violência para a criança, é entendido pela psique da criança como uma violência. Então não adianta a gente achar que a criança pensa igual a gente. Só que é isso, a gente tem uma mãe que se sentiu afetada e fez a filha passar por uma humilhação que não só é uma humilhação violenta de fazer essa criança ter que beber mais do que ela aguenta, o que já por si só é um absurdo, mas também passar por uma vexação pública, que é colocar essa criança pública na internet, colocar a cara dela e fazer com que as pessoas também queiram ver, tenham que assistir isso.
Então, são dois lugares que são completamente equivocados. Que, no fundo, esse vídeo só serviu para duas coisas. Para a mãe lacrar, parecer uma grande mãe, e a gente sabe que isso tem todo um contexto político por trás, mesmo que não seja um contexto político explícito, mas é um contexto político de precisamos educar as crianças, e a gente precisa fazer com que elas voltem a ser o que elas eram antes, que eram crianças educadas, porque na minha época ninguém respondia pai e mãe, e aí tá o mundo como tá. Essas crianças que não supostamente eram muito educadas, que viviam na base da coleira e da rédea curta, hoje em dia estão aí fazendo o que tá fazendo, e é isso, é aqui onde a gente chegou, né? Então eu não sei se a gente olha para o mundo hoje e acha que realmente a educação que foi dada há um tempo atrás deu certo. Eu não sei se a gente consegue fazer essa correlação. Mas é isso. No final, esse vídeo é sobre uma necessidade de uma sociedade do espetáculo de colocar essa criança para passar vexame publicamente e, ao mesmo tempo, fazer com que o emocional da mãe, que pelo visto, ela não aprendeu durante a infância dela a conseguir depurar esse emocional dentro dela e conseguir entender que ela é uma adulta e a garota é uma criança, que elas pensam diferente, que o emocional é diferente, ela não conseguiu depurar aquela emoção dentro dela e falar como que eu, a adulta da relação, posso fazer essa criança entender que o que ela fez não tá certo, sem eu agir com ela como se ela fosse uma adulta. E como que eu posso agir com essa criança sem fazer com que seja apenas uma vingança emocional pela minha parte. Só que é isso. Existe um lugar que é muito fofo e muito visto por aí, né, e muito aceito, de que as crianças precisam apanhar. E quando eu digo apanhar, não é só apanhar fisicamente, mas apanhar verbalmente, psicologicamente. E isso, desculpa, isso aqui tá longe de ser educação. E se você discorda de mim, vai falar com um educador, porque eu acho, né, vai falar com uma pessoa que estuda sobre isso. E vai perguntar se esse tipo de coisa realmente tem algum tipo de efetividade. Mas fala com alguém sério, né, porque também tem bastante gente problemática nesse meio. E aí, eu quero já mostrar a treta aqui da Isabela, né? Que viralizou na internet com essa história. De novo, tenho zero contra a Isabela. Acho que ela tem várias visões muito legais do mundo. Acho que ela tem umas falas muito, muito pertinentes. Mas acho sim que essa parte da maneira como ela acha que crianças devem ser tratadas é um pouco torta. E a gente já imaginava que ia acabar dessa maneira. Ah, que pipipi, que popopó, porque a mãe não pode dar um monte de capo pra criança, porque trauma, porque, vai tomar no olho do... Cara, que isso? Essa criança deu a sorte da mãe dela não se chamar mãe da Isabela. Porque se essa criança fosse filha da minha mãe, a minha mãe não ia só fazer eu tomar o capo, como a minha mãe ia botar chá de boldo junto do capo e ia falar, agora você vai tomar tudo. Ah, gente, pelo amor de Deus, vocês estão com o tempo. Isso não é educação positiva não, amor. É educação preventiva. Previne que essa criança cresça e não se torne uma arrombada. Ah, porque eu não sei o que é trauma. Trauma é o caralho. Ela vai ter história pra contar. Vocês podem ter certeza. Vocês podem ter certeza que ela vai crescer e vai lembrar dessa história e vai falar, gente, teve um dia... Igual eu lembro dessa história da minha mãe. Gente, teve um dia que a minha mãe me fez tomar um monte de capo. Puta que pariu, gente. Depois desse dia, nunca mais eu abri a minha boca pra falar um A de mentira em relação à minha mãe. Depois desse dia, eu percebi que eu não podia inventar mentira dos outros. Porque se a minha mãe quer... Tem uma outra coisa também que me incomoda nesse papo, que é o seguinte. E eu sei que a essa altura do vídeo já deve ter um monte de gente comentando um monte de merda, mas assim... Aqui é tão sutil o que a criança fez de errado na cabeça da mãe, né? É tão sutil que a criança falou que ela tinha um sonho de ter um negócio de tomar um suco que na verdade não tinha em casa. É tão cheio de contexto, é tão cheio de camada essa fala da criança, que não é só simplesmente ela foi lá, a mãe falou não come isso aqui, e a menina foi lá escondida e comeu. Porque ela até teria uma capacidade maior de entender que a mãe deu uma ordem objetiva e aquela ordem objetiva foi negada, né? Foi desobedecida e ela foi lá e fez e por isso teve a consequência, né? Isso, até na cabeça da criança, teria uma certa facilidade maior de entender. Agora, o que a criança fez foi deixar a mãe numa situação apertada
que depende de vários conhecimentos sociais da criança, de entender qual é a relação dos adultos sobre essa questão de prover ou não a criança. Tem várias coisas que são muito mais delicadas das relações sociais que essa criança, tenho certeza absoluta que ela não entendeu nenhum motivo. Né? A mãe ela levou isso como mentira, né? O que a criança falou, e muito provavelmente essa criança nem entendeu que mentira que ela contou. Mas vamos lá. Que é minha mãe, hein? Fez isso comigo? Imagina se eu ficasse inventando mentira de gente que não ia ter amor por mim. Ah, gente, vocês estão cheios de tempo, cara. Ah, mas é porque tá errado. A sua educação que tá certa, né? Que teu filho vai, faz, acontece, dá na tua cara, te xinga, mente pra você. Essa é outra falácia que existe muito forte na internet que alimenta esse tipo de pensamento, que é: ou você tem a opção de enfiar porrada no seu filho, e aqui quando eu coloco enfiar porrada, quer dizer, não só fisicamente, mas psicologicamente, mentalmente, toda a maneira da rédea curta. Ou você deixa a criança fazer o que quiser, e ela se tornar uma criança completamente descontrolada e desregulada. Ou você aceita que é normal você forçar uma criança a tomar um monte de bebida e a partir disso, através do trauma, ela ser atendida, ou nenhuma opção e deixar a criança fazer o que ela quiser. Só existem essas. E essa falácia da generalização absurda, ela sempre vai para esses dois pontos. Ou você traumatiza ou você não faz nada. Como se não existisse nenhuma outra opção de educar essa criança. Né? Então, é isso. É um exagero que é retórico, né? Mas que muitas pessoas acreditam nesse exagero retórico como sendo: ou eu vou fazer isso, ou eu traumatizo, ou a minha criança vai virar um inferno. E a gente sabe que não é bem assim. Você pega o capo dele, rouba o capo dos outros, aí tá certo, né? Mas a mãe que está ensinando que nunca, gente, vocês podem ter certeza, que nunca mais essa garota vai mentir. Nunca mais. Quando ela pensar em mentir. Eu te garanto que essa garota vai mentir, porque a mentira vai fazer... O desenvolvimento psicológico dessa criança ainda vai passar por muita mentira. Muita, muita. E eu te garanto, as pessoas que... Não, gente, vamos lá. Você já mentiu pra sua mãe e pro seu pai? Você já aprendeu? Você já apanhou por causa disso? Tá. Depois disso você parou de mentir? Ou você aprendeu a mentir melhor? Por exemplo, você já foi pra algum lugar que não era pra ter ido? Tua mãe descobriu, teu pai descobriu e te deixou de castigo? Você deixou de fazer isso? Que criança é essa que a gente tá falando? E lembrando que é uma criança, ela nem chegou na parte da adolescência ainda. Que é exatamente o momento onde a gente mais testa o limite. Então eu te garanto, Isabela, ela vai mentir muito ainda. Ela vai falar: você tem certeza? Você lembra do capo, né? Você tem certeza? Não, mãe, peraí. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso que é educação. Isso que é educação. Eu fico feliz com uma notícia dessa. Ah, porque não sei o quê, porque não é assim. Sabe quem vai continuar sendo mãe dessa menina quando esse hype passar? Ela. Sabe quem daqui a 10 anos vai continuar sendo mãe dessa menina? Ela. Sabe quem daqui a 20 anos... Lembrando que a humilhação não é só o capo. A humilhação também é pública. As pessoas estão falando pouco sobre isso. Porque naturalizaram o fato dessa criança estar sendo gravada, sendo humilhada. Não é só o capo o que aconteceu aqui. É uma mãe expondo uma criança na internet. Já continua sendo situação mãe dessa menina? vexatória. Pois é. Então ela sabe muito bem que amanhã ou depois pode dar uma merda. E hoje ela está evitando, fazendo com que a filha dela entenda que a vida não é brincadeira e que o mundo não é um morango, meu amor. E das duas, uma, quem critica ou não tem filho ou tá com o tempo pra caralho. É isso mesmo, tem que ser assim. Não tem outra opção. Você vê, a opção é só essa. Ou não sabe o que tá fazendo, ou não tem nem criança pra falar. Não tem outra opção. Então, assim, é foda porque essas coisas acabam ignorando. E aí que eu acho que a Isabela se perdeu um pouco no personagem, entendeu? Porque eu acho que se tornou uma educação anedótica pro vídeo ser engraçado. A gente só tá esquecendo da criança nessa história. Assim mesmo. E mãezinha, não liga não, porque quem tá te criticando não tá te dando R$1 pra você comprar o capo. Não tá te ajudando nem a comprar o capo! Caralho!
E repito, gente, tomar no cu de vez em quando é formação de caráter. Um ser humano sem história é um ser humano indefeso. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Duvido que essa menina vai ser feita de boba por alguém. Duvido. Deixa ela e a mãe dela e o capo. Ah, que pipipi, que... Exato. A gente tornou como história anedótica trauma dessa criança. E aqui, gente, parece uma coisa muito boba, muito boba. Só que a gente, de novo, a gente pensa com a nossa cabeça de adulto. Se alguém me obrigasse a tomar 3 capas, eu ia pegar tudo, tacar na cara da pessoa, fazer uma zona, não sei o quê. A criança, a cara que a criança faz quando ela fala não estou aguentando mais, não é simplesmente não é um adulto reagindo. É uma criança que a pessoa que supostamente deveria defender ela tá abusando do corpo dessa criança, e aqui eu tô usando uma palavra forte, mas eu acho que a gente tem que usar algumas palavras um pouco mais fortes para fazer entender, que é obviamente que essa palavra tem outras conotações, mas assim, existe uma violência de você obrigar essa criança a entender, através de um certo trauma, que aquilo ali está sendo feito. Eu não vou nem desenvolver aqui, porque eu acho que aqui já cria um problema. Mas eu não consigo entender, e eu queria muito que algum educador de verdade, assim, alguém que realmente tivesse uma consciência do não sei o quê, pudesse dar um papo sobre se isso é efetivo. Porque eu acho que a gente tem que sair do lugar até de um pouco da moral nesse lugar, e ir para o lugar da efetividade. Isso realmente ajuda a formar, a fazer uma criança ser mais educada? Né? Ainda tem mais? Acabou o vídeo. A gente ainda vai voltar nessa história. A Letícia Ribas também resolveu falar. Letícia, você viu o caso dessa mãe que fez a filha tomar um monte de suco-capo? 3 suco-capo. E eu não estou aqui para julgar essa mãe. Se vocês quiserem me cancelar, tá tudo bem também, porque eu faria exatamente igual ela. Ah, para! Ó, ela não foi violenta. Vamos falar o óbvio? Essa mãe não... Mona, eu não sei o que você chama de violência, mas se obrigar uma criança a tomar algo sem a criança querer, e obviamente colocando aquilo como a criança tomar mais do que ela pode como uma punição, eu não sei o que você chama isso. Não foi violenta, não levantou a mão pra filha, ela não xingou a filha, ela não chegou nem a levantar o tom de voz pra essa filha. A menina constrangeu a mãe na frente da tia, falando que o sonho da vida dela era tomar suco-capo. Essa mulher me foi no mercado e comprou uma caixa de suco-capo. Aí quando chegou... Nossa, juro, gente, é tão absurdo o que a criança fez, né? No final das contas, é tudo sobre a mãe ter se sentido envergonhada. Em casa falou, não, pois agora eu vou realizar o seu sonho. A menina tomou 3 suco-capo. Quando ela virou pra mãe e falou, não aguento mais, a mãe falou, pois bem, agora você entendeu, né, que você não pode mentir, que você não pode fazer esse tipo de coisa e me constranger na frente dos outros, que eu sou a tua mãe. Você vai tomar o seu banho e você vai dormir. Gente, foi só isso que a mulher fez. Por que que vocês estão problematizando? Não é nem como se ela tivesse enfiado goela abaixo da menina ali 30 suco. Ela não fez isso. Ela não fez isso, ela não gritou, ela não xingou, ela não bateu na menina. A criança tomou 3 suco-capo. Apenas, entendeu? E quando falou que tava cheia, que não queria mais, a mãe falou, tudo bem, então vai tomar seu banho, vai dormir. Agora você aprendeu a lição pra você não mentir mais. Eu vou passar pano pra essa mulher, eu vou passar. E se vocês quiserem me julgar, me julgue. Eu faria o mesmo, amor. Eu faria exatamente o mesmo. Falar, então, seu sonho vai realizar o sonho da sua vida agora. Só que diferente dessa mãe, eu comprava 3 caixas de suco-capo e aí eu ia dando de pouquinho pra ela. Ah, vou montar sua lancheira da escola, filha. Tome um suco-capo. Ai, que não sei o que, mãe, eu quero alguma coisa aqui no almoço. Tome um suco-capo. Ah, na janta, um suco-capo. Até ela virar pra mim e ela falar, ai, eu me cansei. Falar, né, agora você cansou. Pois dá esse suco agora que mamãe vai tomar e tá tudo bem, tá? Mas dá esse suco agora pra mamãe aqui. Aí você não precisa mais tomar, mas agora você aprendeu pra você não me constranger na frente dos outros, me fazer passar vergonha? Entendeu agora que você não pode mentir? Que se você mentir, eu vou fazer isso de novo? Entendi. Pois bem, é isso daí. Ah, eu passo pano. Eu passo pano pra essa mãe. Tem que parar de problematizar tudo também, porque essa mãe, ela não fez absolutamente nada de tão rígido com essa criança, ela só fez a criança tomar 3 sucos que ela falou que era o sonho da vida dela. Vamos parar também, que aí já tá demais também a internet. Gravou e colocou na internet. Eu acho que a gente tá sempre esquecendo dessa parte. Que essa parte, às vezes, eu acho que ela é tão grave quanto a parte da punição.
Gravou e colocou na internet. Eu acho que essa parte é bem importante da gente pontuar, que tá se esquecendo. De novo, adultos agindo com crianças como se fossem outros adultos. Pra mim, esse é o grande resumo da história aqui. Vamos pra pessoas pensando diferente. Né, Vamos lá. gente? Ai, gente, tem coisa que Essa aqui é a Lô Cavalcante 3. Isso, porque de verdade é chovendo molhado. Eu fiz um vídeo há uma semana atrás falando sobre isso, sobre essa cultura da violência ser entendida como educação. E aí eu vou ligar a câmera e falar pra vocês, gente, é errado, não faça sua filha beber açúcar. Sabe, é umas coisas que dá preguiça. Aí eu falo que a gente mora num bostil bananal abandonado por Deus. Vai vir 1 bilhão de gente me xingar, falar que coisa feia de se dizer. Mas, gente, não tem como ter paciência com vocês. Eu sei que vocês odeiam educação positiva, vocês falam como se educação positiva fosse a pior coisa que já aconteceu na nossa sociedade. Então, eu vou fazer uma educação positiva com vocês, tá bom? Vou convidar vocês a pensar comigo. Vamos fazer essa equivalência. Eu tenho uma filha de, sei lá, criança. E ela fala na frente da tia que ela nunca tomou suco capo. A minha reação é equivalente a dizer: filha, isso é mentira? Você já tomou suco capo sim, senhora? É você dizer: filha, não faz isso, não mente, isso é muito feio. E dá um esporro. Ou você pode comprar e no mercado. Mas sabe por que a mãe não fez isso? Porque foi o emocional da mãe que foi atingido. Ao invés dele educar, e educar é exatamente a chegar e falar assim: filha, olha só, isso que você tá falando não tá certo. Não é verdade. Mas a mãe se sentiu atingida. E a mãe precisou pegar essa emoção que foi jogada em cima dela e jogar em volta da criança. E é por isso que eu digo que temos adultos que são imaturos emocionalmente. E no mercado, se dá o trabalho de ir no mercado, comprar um monte de suco capo, ligar a tua... E um monte de outros adultos batendo palma, que também são desregulados emocionalmente e imaturos emocionalmente. E essa é a internet, bem-vinda. Câmera, gravar, contar pros outros, postar na internet e gravar sua filha tomando suco capo. Gravar toda essa experiência, que era pra ser uma experiência de educação dentro da tua casa, pessoal com a tua filha, que envolvia conversa, que envolvia... Filha, não faz isso, mas você decidiu ir no mercado, comprar suco capo, gastar dinheiro, sabe? Você tá fazendo uma pataquada sem tamanho, de um tamanho assim, que é a atitude que eu esperaria de uma criança, não de uma adulta. Você tá fazendo uma birra. O que você tá fazendo é birra. Isso é literalmente birra. Ah, você nunca tomou suco capo? Então eu vou no mercado comprar vários suco capo. Você é uma adulta. Age de acordo. E aí, você faz esse circo, você acha que você faz um grande mousse, e aí eu tenho que vir pra internet e ver um monte de gente alucinada da cabeça, que já fez um monte de vídeo falando que é alucinado, gente que claramente não é bem certo da cabeça, e fala: a minha mãe fazia a mesma coisa. Percebe-se, amor? Você bater a tua cabeça, eu consigo ver os neurônios batendo na sua caixa craniana. Então assim, percebe-se que sua mãe faria a mesma coisa, percebe-se. Vocês têm um tesão sociopático em ver crianças sofrendo, e vocês também colocam crianças num local que elas não pertencem. Elas são crianças. Elas não são maléficas. Criança mente, gente, por bobeira. Igual isso, foi uma mentira boba, uma bobice de criança. Sabe quantas crianças já não falaram que, viram sereia, que são sereias? Se você pegar a sua filha falando: mãe, eu sou bem sereia, você ia fazer o quê? Passar uma noite embaixo do fundo do mar? Afogar a criança no mar pra falar: não é pra mentir. Tu é sereia? Sabe, umas coisas que são tão equivalentes básico, que não né? existem. Parece que são adultos frustrados que descontam tudo isso nos filhos. E vocês aplaudindo, falando que é uma atitude bacana. Suco capo, né, gente? Ai, gente, tem coisa que... Tão simples, né? Caramba, galera. Às vezes é um pouco difícil. Dizendo que Vamos lá, fala da Fabi mãe que fez a Bobo. menina tomar um monte de suco capo. Assim, né, galera? A menina mentiu dizendo que era o sonho dela, que a mãe dela não comprava. A mãe dela foi lá e falou: pois muito bem, agora você vai tomar esses 10 sucos. E tem muitos vídeos na internet batendo palma, legal. Isso é patético, obviamente. É uma educação tradicional. Minha mãe já fez isso comigo, de fazer vergonha. Tipo, ela não gosta de comer isso aqui. Chegando na casa dos outros come. E eu não vou nem aprofundar no que gera de trauma e O ponto é o adulto querer fazer a criança passar por aquilo. E os outros batendo palma e achando legal. E é só você pensar assim: que outro ser humano eu faria passar por isso se não fosse uma criança, que eu acho que eu mando, que tudo mais. Porque não é sobre o porquê que a criança mentiu, é sobre o que ela fez você passar, né? Então, é sempre sobre como a mãe se sentiu. E assim, eu faço esse vídeo mais pra desabafar também, porque não adianta, as pessoas gostam de ver criança, ó. Duvido que se a sua irmã, se seu marido, seu namorado fizer qualquer coisinha do tipo, você vai... Exatamente, ainda tem essa outra questão tão forte da Fabi Bubu, que é o seguinte: que outro ser humano adulto você acharia que a solução era fazer isso? Só pra eu entender. Que outro adulto
que mentisse sobre você, e lembrando que o adulto tem capacidade cognitiva para saber que aquilo é uma mentira. Que outro adulto você acharia que a solução era fazer isso? Então por que você acha que a criança tem que passar por isso? Só para entender. Vai agir dessa forma. Você vai chegar em casa e falar assim, por que você falou aquilo? Ué, mas não é você que falou que não gostava, não é mesmo? Agora, o que ela poderia ter feito é pegar a tia e falar, não, querida, vem cá. Você vai contar a verdade pra sua tia. Você vai falar assim, que eu compro esse suco que você adora. Que história é essa de que nunca tomou suco? Esclarecer as coisas. Agora, realmente, gente, a palavra é humilhar a criança, fazer ela passar por aquilo e tomar um monte de suco. Tá aprendendo o quê? E é sempre sobre o que você sentiu e não a criança. Mas na vida, na internet, não adianta. A educação positiva e respeitosa, ela só existe aqui no TikTok. Como eu já disse, são pouquíssimas pessoas que vão realmente se importar e analisar essa situação. Eu tô incomodada com como faz eu parecer, eu me sentir, ou sobre por que a criança teve essa atitude. E se você... E nunca, olha, é tão complicado, porque assim, as pessoas, elas não estão, os adultos não estão acostumados a quando alguma coisa acontece com a gente parar um minuto e refletir. Nossa, mas por que essa coisa me afetou desse jeito? Por que eu tô respondendo emocionalmente dessa maneira? A gente só tá acostumado ao que, ó, você toma, você só vlau, devolve. E com a criança tem todo um nível sádico a mais de que a criança não tem como dizer não. Não tem como se defender. Porque você manda nessa criança. Porque você tem gerência sobre essa criança. Então você simplesmente pega teu emocional e joga assim, ó, vlau, na cara da criança de volta. Porque você não aprendeu a se gerir emocionalmente. Você pensar no porquê a criança teve essa atitude, você não faz ela tomar 10 suquinhos, né? Eu não vi muitos vídeos a respeito, porque, né, a maioria são pessoas debochando e tudo mais. E o ponto sempre é sobre fazer a criança passar por aquilo. Achar que você pode tudo com as crianças. Se não for dessa forma, ela não vai aprender. Os adultos não estão aí fazendo e acontecendo e ninguém dá esse tipo de lição pra eles. Enfim. Eu acho sempre muito fácil vir aqui ditar regra de educação positiva e educar com respeito. Não, tá? ainda quando não vem com um papo de assim... Porque se a mãe não faz isso, amanhã a criança pega uma arma e metralha todo mundo. Ai. Eu acho muito fácil vir aqui falar. Só que não é difícil também fazer uma análise de se colocar no lugar do porquê eu estou fazendo essa criança tomar esse montão de suco. Não tem a ver com a atitude da criança, tem a ver com como você se sentiu. E é isso que a gente não pode fazer. Não pode pegar e aplicar qualquer castigo na criança por como ela fez a gente parecer diante daquela situação. Você tem que analisar por que a criança fez isso. Ela achou engraçado? É um traço de personalidade dela? Fazer ela tomar 1 milhão de sucos não resolve. Ainda tem isso. Que eu até falei no início um pouco, que é o que a criança realmente entendeu dessa fala que ela teve? Foi uma fala maldosa de querer mentir, fazer a mãe passar por vergonha? Foi porque na cabeça dela o suco da tia é mais gostoso do que o suco de casa? O que é que passou na cabeça da criança? Pra partir daí a gente tentar corrigir. Né? Mas, pra isso, né? Foda-se, gente. Educação é sobre esculachar até a criança morrer de medo de fazer qualquer coisa que o pai e a mãe não queiram. Né? Só vai fazer você se sentir melhor no sentido, ei, eu mando, eu sou a mãe, entendeu? Não vai fazer isso aqui na minha casa, não. Vou provar um ponto. E qual é o ponto? Que você manda, porque a criança não aprendeu nada, né? É só, tipo assim, vou pensar antes de fazer, porque senão vou ser humilhada. Fala da mãe que fez a menina tomar um monte de suco capo. Eu nem sei o que dizer. Olha, sinceramente, vamos lá, Andressa. Tu gastou uma grana pra fazer tua filha tomar um monte de caixas de suquinho capo, por quê? Só porque ela mentiu na frente da pra e aí a mentira dela te colocou numa situação de constrangimento? Então não era sobre a criança, é como você se sentiu, certo? Vamos para um cenário assim hipotético. Se fosse um macho inventando ou mentindo sobre você na frente das outras pessoas, você chegaria em casa, você vai, mas por que você falou assim na frente de fulano de tal, de ciclano e beltrano? Ué, por que você tá mentindo dessa maneira assim na frente das pessoas? Não iria fazer o cara, né, tomar não sei quantas caixas de suco. Desculpa, na minha opinião, isso não te faz uma super mãe que tá super educando a sua filha.
que está super dando uma lição de moral. Com isso, você vai fazer com que sua filha tenha uma total aversão a você. Agora, pode ser que ela não demonstre tanto. Mas lá na frente, quando chegar na época da adolescência, na época onde onde os adolescentes estão descobrindo coisas, não vai ser a você que ela vai, de fato, perguntar as coisas. Porque ela vai ter um receio. Ela não vai mais te ver como uma amiga na qual ela deve confiar os seus segredos, etc e tal. Porque a sua... E só uma vírgula nessa história, mesmo que você seja a melhor mãe ou o melhor pai do mundo, é natural a criança chegar numa fase onde ela não vai confiar em você. Eu nem acho que esse seja talvez o melhor argumento para dizer que essa criança ela precisa criar, porque aí depois vai para aquele lugar da mãe, do pai como amigo. E mãe e pai não é amigo, mãe e pai é autoridade, né? Então continua sendo alguém que vai mandar, né? Então não é também esse lugar da amizade, mas eu entendo isso que a Andressa está falando, mas também é importante nisso, né? Do tipo, ai, fiz de tudo, fui tão amiga, fui tão não sei o quê, fiz tudo que ele quis, que aí tem esse outro lado, né? Fiz tudo que ele quis e não sei o que, etc. E depois que eu chego na adolescência, ele não quer mais trazer comigo, porque é natural. Porque a adolescência é a fase que a criança nega a autoridade dos pais. Que a criança ela precisa criar a própria identidade. E por isso que, gente, não é fácil essa história. Não é fácil. É sobre. E é muito fácil também chegar aqui. E eu também. Eu só não acho. O que me incomoda nessa história é que, assim, também é muito fácil vir aqui no YouTube e falar um monte de coisa, né? E julgar e tudo mais, e a gente não tá lá. E eu reconheço isso. Eu reconheço. Que é muito fácil a gente estar aqui de fora falando sobre a situação e de dentro as coisas ficam muito mais difíceis. É um fato que mãe e pai vão errar, que vão fazer coisas erradas, que muitas vezes a gente não vai ter a maturidade emocional para entender que aquilo ali é muito mais sobre a gente do que sobre a criança. É fato. A gente está aqui tentando fazer o melhor. O problema é quando a gente naturaliza determinadas coisas. E acha que isso é normal. Porque aí não tem nenhum momento da gente parar e pensar, caralho, será que isso sou eu? Será que isso é o meu emocional que não tá sabendo lidar? Que eu não tô sabendo lidar com a vergonha que eu passei por o que a criança fez? Quando a gente naturaliza esse papo, a gente nem coloca um micro freio pra falar, papai, mamãe, pensa um minutinho antes de agir. Nem sempre vai dar, mas pensa. Porque se essa já é a solução natural, só vai com tudo e foda-se. Entendeu? Então vamos lá. A sua preocupação é mais em mostrar, eu sou sua mãe, aqui quem manda sou eu, bibibi, a minha honra perante as outras pessoas, do que de fato dizer para sua filha, mentir na frente das pessoas é feio e é errado. Com uma conversa muito mais franca. Com uma conversa que fizesse com que ela se sentisse constrangida em ter feito algo de fato que não foi legal. E o constrangimento é diferente, porque você ainda tá apontando uma câmera de celular, mostrando ela naquela situação vexatória. Fala pra mim, como que ela vai depositar 100% de confiança em você? Ah, mas esse pessoal da internet opina muito em cima de um vídeo, em cima do que você não vive 24 horas. Meu amor, eu já passei por situações constrangedoras como essa, justamente porque minha mãe, ela vem com essa educação raiz, muito tradicional, né? A base da senhora Rochelle. E eu tenho uma total propriedade de fala acerca disso, porque hoje eu tenho uma certa aversão de companheirismo em relação à minha mãe. Meu pai nunca foi muito de bater, né? E aí minha mãe chamava meu pai de manso, porque ele não nos corrigia da forma que minha mãe corrigia. Pode ver, eu sou bem mais próxima do meu pai. Eu tenho mais liberdade de brincadeiras, de conversa com ele em relação à minha mãe, justamente porque até hoje, eu mesmo com 30 anos nas costas, acho que ela vai quebrar, né? Que nem ela fez uma vez. Ela socou um frasco de margarina na minha cara. E era reiteradas frascadas assim, só porque eu falei, eu não quero margarina. Tá bom? É isso, e forte abraço. Amiga, tu ganhou. Antes de colocar isso aqui, ó, grande calma positivo. aí. Ih, me enrolei aqui total. Tem um vídeo. Ah, tá. Eu fui pra Esse pegar vídeo aqui, da Lara Nesteruk, que vai falar também sobre esse assunto. Depois a gente vai voltar. A Isabela fez um segundo vídeo, porque assim, muita gente bateu palma pelo que ela falou, né? E muita gente não gostou. E aí ela foi fazer um vídeo. Mas vamos ver esse aqui antes.
e a gente já A minha mãe provavelmente. já vai. A minha mãe provavelmente não se lembra disso que eu vou falar, mas eu me lembro com detalhes. Eu tinha 4 aninhos e a gente morava em Itu. E minha mãe fez pipoca e colocou numa vasilha. E aí acho que estávamos todos ali, eu, minha mãe, minha tia, minha avó. E eu fui para pegar a pipoca. E uma criança de 4 anos. E eu atravessei ali, peguei mais. E atravessei ali, peguei mais, e uma hora acho que alguém falou pra mim, ei, calma. Minha mãe falou, calma. E aí eu atravessei de novo pra pegar mais. E na ideia de me educar sobre como eu não poderia pegar aquela pipoca daquele jeito, a minha mãe segurou o meu rabinho de cabelo assim, abriu a minha boca e socou um monte de pipoca na minha boca. Falou, você quer pipoca? Agora você vai comer pipoca. E socou essa pipoca na minha boca. Eu engasguei, vomitei, e aí comecei a chorar. E minha mãe falou, tá vendo? Tá vendo o que acontece quando quem é gulosa? Eu não aprendi uma lição com aquilo. Eu não aprendi ali a não ser gulosa. E por que eu não aprendi ali a não ser gulosa? Porque, pasme, as crianças não fazem a mesma conexão cognitiva que os adultos. O que eu aprendi ali foi, em um determinado momento, minha mãe soca comida na minha boca até eu vomitar. Foi só isso que eu aprendi. Porque a minha cabeça de criança de 4 anos não conseguiu fazer a relação. Eu tentei pegar a pipoca fora da hora, não é pra pegar a pipoca fora da hora. Porque eu peguei a pipoca fora da hora, eu fui castigada com comer muito mais pipoca do que eu devo. E, gente, isso é tão complicado porque as pessoas não têm a menor noção de o quanto. As pessoas não têm a noção do quanto a criança, até uma determinada idade, ela tem no seu primeiro núcleo familiar uma ela nasce, essa criança, e ela cai num primeiro núcleo que normalmente é a mãe, o pai, quando o pai existe, né, a avó, aquele primeiro núcleo familiar. É exatamente nesse momento ali, desse primeiro círculo, que a criança aprende que ela está segura no mundo. É nesse momento que a criança ela descobre que ela pode explorar o mundo porque existe um lugar de segurança. Quando essa criança está num lar que não é minimamente estável, ela aprende desde pequena de que o mundo está ali para agredir ela. Uma criança de 4 anos, quando a mãe ou pai ou a autoridade amada ali de alguma maneira, a pessoa onde ela vê, porque ela acabou de sair de um outro corpo, né? E ela acabou de estar agora desbravando, tentando entender o mundo. Quando ela percebe que o núcleo familiar, a coisa mais que supostamente está ali para defender ela, é capaz de puxar a cabeça dela e entuchar um monte de comida até ela vomitar, vocês não têm a menor noção de o quanto isso reverbera na construção de segurança dessa garota. Se vocês tivessem noção do que isso faz, que isso não é uma coisinha boba, não é uma pequena correção de um comportamento. Isso é a mensagem para a criança de que o lugar aonde ela se sente segura não é seguro para ela o suficiente. E isso reverbera em 400 mil outras formações da psique da criança. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do quanto isso pode afetar. Quando essa criança se sente que ela não é amada o suficiente, que ela não é protegida, que o lugar onde ela está não é um lugar de acolhimento, aquilo ali se reverbera em 1 milhão de outras inseguranças que essa criança vai se tornar um adolescente, um jovem adulto, um adulto, que vai o tempo inteiro estar tentando corrigir de alguma maneira essa história. Não é uma coisa boba, gente. Não é tomar 3 capos, não é enfiar pipoca na cara. Vai muito além disso. Logo não devo pegar mais pipoca.
a cabeça que faz essa assimilação é uma cabeça de adulto. E é muito triste quando a gente vê adultos tentando explicar ou ensinar para crianças coisas importantes, sérias, reais, através de métodos que crianças são completamente incapazes, dada a sua função cognitiva limitada, de entender. Eu tô falando isso porque eu acabei de ver aqui o vídeo da mãe, que a filha dela, na casa de uma tia, falou que queria muito tomar um suquinho capo e que nunca tinha na casa dela, e que ela queria uma geladeira igual a da tia dela. E a mãe dela achou que seria um bom momento de ensinar-lhe uma lição, então ela comprou uma caralhada de suco capo e fez a menina tomar até passar mal. Essa menina não entendeu o que ela fez. É aí o maior erro dos pais. E eu falo como filha que passou por isso. O que essa menina entendeu foi, por algum motivo, a minha mãe me fez tomar suco até passar mal. Ela não vê na mãe dela, a partir daí, um fosso, aliás, ela vê um fosso, ela não vê um poço de ensinamentos, da onde ela tira lições. Ela vê um fosso de maldade, crueldade e violência. É óbvio que eu não tenho nenhuma mágoa da minha mãe. Minha mãe não sabia o que estava fazendo. Mas a minha mãe não tinha também quem a orientasse, muito menos acesso à internet, que nem existia na época. Então eu tô falando isso para que hoje você, pai, mãe, que tem acesso à internet e pode ver essas coisas e ouvir esses relatos, que você entenda que não é assim que se ensina a criança. Por um único motivo. Não é assim que elas aprendem. Quando você faz uma coisa desse tipo, só... E é o que eu falei, não é nem sobre o que a criança vai virar ou não vai virar, é sobre a efetividade dessa educação. Sobre isso, se isso realmente é efetivo para você ajudar a criança a fazer alguma coisa, você fazer a criança chegar na cognição de que o que ela fez estava errado, e por que estava errado, e o que ela fez exatamente que estava errado, nada disso vai ajudar. Nada. O que acontece com a criança é nascer nela uma desconfiança enorme de você, Sim. que você é a pessoa que ela mais confia que vai mantê-la segura, Sim. E de repente, essa pessoa que ela confia tanto, tá colocando ela numa situação horrível e ela não consegue fazer a conexão neural ou cognitiva necessária para entender o porquê. A conexão que ela vai fazer é exatamente isso que ela acabou de falar. A pessoa que supostamente deveria me proteger tá me colocando numa situação de passar mal. Eu gosto muito da Ivana. Você já deve ter visto ela por aqui. Porque ela E a ensina... Ivana já foi 1000 vezes cancelada aqui por coisas que ela fala e não sei o quê. Eu também gosto demais da Ivana. Demais, assim, demais. Uma pessoa incrível e que tem uma cabeça bem diferente da maneira como... sobre educação, que tem coisas ali, e é aquela história, né, gente? A gente pode concordar, discordar, eu acho que a gente tá aqui um pouco para isso, e entendo também, foi o que eu falei da Isabela, eu acho que tem uma coisa ali que é um pouco um personagem, da onde ela foi, de onde ela viralizou, e ela acaba trazendo mais um pouco desse lugar, existe uma performance do conteúdo que acaba fazendo ela pesar um pouco a mão nessa história, mas eu acho que o que a gente precisa fazer é desnaturalizar algumas coisas, gente. É muito complicado, mas vamos lá. E na criação de filhos como eu nunca vi ninguém ensinar. E é uma fala muito comum dela, de que o castigo só faz sentido se ele fizer sentido do ponto de vista da criança. Exatamente. Porque se ela não entendeu o castigo, ele foi só punição. Ele não ensinou nada. Então, se o seu filho bateu no cachorro, esse é um exemplo dela, e você decide tirar o celular dele por isso, ele não faz nenhuma conexão cognitiva que faça o entender o que está acontecendo. Só o que ele entende é, ele pode bater no cachorro, porque ele não perde nada com isso, e, opa, num outro momento me tiraram o celular. Como resolução para isso, ela sugere que a criança seja privada daquilo que ela extrapolou. Então, se ela bateu no cachorro, a melhor forma de educar a criança quanto a não bater no cachorro seria privar a criança do cachorro. Não, você bateu no cachorro, agora você não pode mais ter acesso a ele. Se ela bateu em você, você se afasta e fala, não, agora você não tem mais acesso à mamãe porque você bateu na mamãe. Aí faz sentido. Mas quando uma coisa não tem nada a ver com a outra, não faz. E você pode pensar, mas tem a ver. Você estava querendo a pipoca, ela te lotou de pipoca.
Se você pensa assim, então você primeiro precisa ser educado quanto a essas teorias reais de capacidade de conexão entre pensamentos. E eu, uma pessoa que não tem filhos e que provavelmente não vai ter, posso te dizer como filha que se você se esforçar para entender qual a melhor forma de educar o seu filho, você sofre menos. A minha mãe poderia ter sofrido muito menos na minha criação se ela tivesse encontrado uma forma realmente eficaz de me educar. Até porque tem isso, e aí de novo, eu tô aqui falando sobre a imaturidade emocional dos pais, mas quando, e a gente dificilmente vai conseguir chegar nesse lugar onde a gente consiga resolver todas as nossas questões, mas essa mãe que fez essa criança passar por esse negócio, com certeza tem dentro dela, e aqui eu tô fazendo total terapia de boteco, mas com certeza existe em algum momento uma insegurança de não ser suficiente para essa criança. De não prover o suficiente para essa criança. E é por isso que essa suposta mentira que a criança teve abalou tanto a mãe para ela chegar no nível de fazer o que ela fez. Porque aquilo... O problema é que um pai e uma mãe que não estão alinhados emocionalmente não percebem o nível de o quanto uma criança pode trazer eles à prova de emoções que eles não conseguem lidar. E, de novo, muito fácil ficar falando aqui, é lindo, a teoria é muito linda, tudo é muito... Na hora do vamos ver é muito mais difícil. Né? Na hora do movimento é muito mais difícil. O problema é que essa punição dela, é aquela história de, muitas vezes, o pai e a mãe acaba agindo no impulso. Agora, a pessoa ela teve tempo de maquinar, de fazer um vídeo, de gravar, de ir no mercado, de pegar o suco, de dar para a criança, de gravar, de editar o vídeo e de subir. Isso já não tem mais o impulso. Isso já é pensado. E isso só se sustenta quando a pessoa não consegue olhar para si e olhar que talvez exista ali um sentimento mal resolvido. Vamos ver o vídeo da Isabela, depois eu quero ver o vídeo da mãe, porque a mãe fez outros vídeos que eu também tenho bastante coisa a falar sobre. Esse aqui foi o vídeo depois que a galera não concordou com a Isabela. Garelinha, agora uma coisa muito importante, tá? Olha como ela tá querida com esse cabelo. Mas não era isso que eu ia falar, não. Uma coisa muito importante agora, gente. Opiniões divergentes existem, ok? Tá? É uma coisa aqui muito importante. Que vocês estão me marcando, falando que, ai, Bela, tem um monte de gente discordando de você e tudo mais. Gente, minha melhor amiga discordou de mim, que é a Biazinha. Ela fez um vídeo discordando completamente do que eu falei da menina do capo. E, gente, tá tudo bem, ela vai continuar sendo uma grande gostosa, minha melhor amiga, eu vou continuar amando ela pra caralho, etc. Mas não é nem isso que eu ia falar em si. Mas é uma coisa muito importante, gente, vamos lá. Não se importem com pessoas que falam coisas sobre você e que não conhecem você. Ok? Isso serve pra gente que cria conteúdo também, mas serve pra um combo, né? Porque até torturadora de criança eu fui chamada. Sim, que apoia tortura. Exato, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque na internet é aquilo. A gente tem que conseguir entender que o que as pessoas falam nem sempre tá falando exatamente do caráter delas. Eu tenho certeza absoluta que é isso que eu trouxe ali sobre a questão, que é um pouco de performance, que é um pouco de personagem, que é um pouco de reforçar algumas ideias que já são estabelecidas no universo Isabela. Então eu discordo muito de tudo do que ela falou, discordo muito da maneira como ela agiu nesse lugar, mas não acho que ela seja uma filha da puta por causa disso. Eu não acho que ela seja uma pessoa, né, que é o que ela acabou de falar agora, né? Eu tenho certeza absoluta que se ela vê de verdade alguém, e eu não tenho a menor dúvida disso, né? Que se ela vê de verdade alguém realmente fazendo uma coisa, é porque ela pode não ter entendido dessa maneira, né? Mas se ela vê realmente uma criança, um adulto maltratando uma criança, eu tenho certeza que ela voa pra cima de porrada no adulto. Então, a gente tem que tomar cuidado também com essas extrapolações, né? Porque é muito fácil aqui na internet também, isso é uma outra coisa. A gente sai sempre do lugar do discordo dessa pessoa para tentar transformar essa pessoa num monstro, porque essa é a maneira que a gente tem de argumentar, que é também uma maneira bem infantil de argumentar, né? Então, a gente não precisa transformar a pessoa que a gente discorda num monstro. A gente pode entender que o que ela falou, eu discordo dela como pessoa, né? Eu discordo dela como ideia, mas não discordo dela como pessoa. E tenho certeza absoluta que ela tem um motivo dela ter essa ideia e também acho que tem um pouco da performance. Você tá vendo que aqui ela já chegou num outro tom.
Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se tem uma forma que a gente sempre age e que a gente aprendeu a agir na internet quando eu discordo de alguém, eu preciso descobrir que essa pessoa é um monstro. E as pessoas, elas não são monstros. Eu, inclusive, eu já falei aqui muitas vezes, a pessoa que você discorda politicamente, e aqui eu tô falando politicamente, essa pessoa não é um monstro. Essa pessoa tem motivos para ter feito isso. Essa pessoa tem motivos que, mesmo que sejam inconscientes, balizam o pensamento dela. É o contexto, é a família, é o que ela passou, é um trauma que aconteceu. E se a gente sair do lugar de demonizar as pessoas para tentar entender os motivos que fizeram chegar ela até ali, para depois a gente conseguir agir, a gente vai conseguir ir muito mais longe. Tá? Eu tenho estado profundamente abalada com as notícias sobre pessoas trans no mundo. Eu nem ia falar sobre esse assunto aqui, mas eu acho que é um momento bom. Eu tô profundamente abalada. Eu tenho falado com outras amigas minhas do nível do medo que eu tô fazendo isso. Amanhã eu vou fazer uma viagem, a primeira viagem internacional com o meu marido, depois de 8 anos de relacionamento, e eu tenho muitíssimo medo de ser maltratado, tenho muitíssimo medo de ter algum problema. Eu tô profundamente apavorada. É uma coisa que tá me tirando o sono. Eu tenho muito medo de onde vai degringolar isso. E eu sinto que tudo isso é porque as pessoas esquecem que a gente, como pessoas trans, somos pessoas de carne e osso. Se criou uma forma horrorosa de transformar a gente numa alegoria, e numa alegoria baseada em 1 milhão de mentiras, 1 milhão de receios, 1 milhão de fatos infundados, 1 milhão de estatísticas que não existem, para você chegar ao nível de uma mulher rica, riquíssima, ir para a internet achar que é natural você comemorar que uma grande parcela da população, e grande parcela nem é grande parcela assim, é bem pequena, né, na verdade, mas uma parcela que existe, vai perder um monte de direito, e o quanto esse desmonte, porque as coisas elas são semânticas, as coisas elas são simbólicas, o quanto o desmonte de você dizer que uma mulher trans não é mulher vai fazer com que essas pessoas daqui a pouco apanhem na rua só porque elas querem fazer xixi. Ela já acontece isso. Mas quando uma pessoa com poder, um governo, fala esse tipo de coisa, quando um governo muda no passaporte de uma parlamentar, que ela é do sexo masculino, mas a biologia, mas não sei o que, vai, foda-se. A questão aqui, a gente não tá falando sobre isso. A vida dessas pessoas está em risco. A vida não é uma brincadeira, não é um livrinho que a gente está falando. Não é uma disputa de Twitter. A vida factual de pessoas está em risco. O bem-estar de pessoas está em risco. O bem-estar que, inclusive, essas pessoas são acusadas o tempo inteiro de causar algum tipo de violência, e quando a gente vai ver factualmente, essa violência nunca existiu. E por causa dessa história e dessa alegoria que criaram em cima de pessoas trans, a vida desse grupo está sob ataque. Não é brincadeira o que está acontecendo, mas parece que é. Eu nem sei porque eu entrei nesse parênteses, mas eu achei importante em algum momento eu falar sobre isso. De criança, pois é. Aí vocês acham que eu, dentro da minha casa, vou deixar a pessoa me perturbar? Eu dentro da minha casa! Tá entendendo, gente? Isso não serve só pra quem trabalha na internet, não. Isso serve pra tudo, ok? Às vezes você tá no seu trabalho e uma pessoa falou uma coisa sobre você que não é verdade, que é uma mentira sobre você. Aí você vai ficar triste, sem comer, sem beber água, sem dormir, sem nada, porque uma pessoa falou uma merda de você. Meus amores, cada um tem sua opinião. Pessoas que eu amo discordaram de mim. Fabi Bubu, Andressa Kelly, não. Aí eu vou odiar elas por causa disso. Eu vou falar que elas são, meu Deus, vou continuar amando elas, vou continuar seguindo elas, vou continuar amando o conteúdo delas. Gente, a vida é feita de opiniões divergentes. Eu tenho os meus motivos pra falar o que eu falei, e elas têm os motivos delas pra falar o que elas falaram. E é isso, sabe? Tipo assim, é sobre isso e tá tudo... Gente, uma outra coisa muito importante aqui que eu tenho que pontuar, tá bom? Que falaram assim, porque você é uma traumatizada, teve uma infância de trauma. Não. Gente, não tive uma infância de trauma, tá? Vamos pontuar aqui algumas coisas. O máximo que meu pai fez foi confundir o melocotão com o diabo, tá?
E aí eu cresci e tal, transformei isso numa história, porque de fato, tatuei até o Elô no meu braço. Coloquei até nome de discípulo nele pro meu pai não jogar fora. Chamo ele de Tiago. Pois é. Mas os meus pais começaram a me traumatizar mesmo na adolescência, tá bom? Com 17, 16, que eles descobriram que eu tava ficando com mulher, ok? A minha infância não teve trauma, tá bom? Começou na adolescência. Então, quem quiser falar aí que eu sou traumatizada, fala da adolescência. Bota o marco histórico certo, tá? Mas depois ficou tudo bem, que eu também saí de casa cedo e tal, fui viver minha vida. E hoje tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, tá? Então, quem quiser falar que eu tenho trauma, vamos botar o marco histórico certo, beleza? Foi a partir dos 16, 17. Mas suave, gente. Já tem mais de 10 anos, já tô com 28, quase 30, então tá suave. Então, gente, no mais, o que eu quero falar pra vocês as pessoas muitas vezes vão te odiar e vão te amar pelo mesmo motivo, sabe? Opiniões divergentes existem. Não se importem com pessoas falando absurdos sobre você que não sabem nada sobre você, sabe? Não sabe nem a idade que tu começou a ter trauma, porra. Entendeu? Teve uma até que falou assim, você... E eu concordo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo na internet, porque o que eu recebo aqui, gente, de comentário, coisas absurdas, falando de quem eu sou, quem eu deixo de ser, por as pessoas terem discordado de mim, são nesses vídeos, né? A gente teve recentemente aí um outro vídeo que todo mundo discordou de mim, né? Todo mundo é muita gente, mas muita gente discordou de mim. E aí, uma coisa é falar, Beto, eu acho que você não tá vendo isso, Beto, eu acho que você não tá percebendo isso, eu acho que você tá com uma visão um pouco deturpada desse ponto. Outra coisa é as pessoas me acusarem de coisas muito sérias por eu ter discordado delas. Mas é isso que a internet fez. A internet fez com que a gente entendesse que quem a gente discorda é nosso inimigo. Fica apagando os comentários divergentes. Gente, vê se eu tenho tempo. No máximo, se você me ofender, eu vou na tua DM, eu vou te esculhambar. É o máximo que eu vou fazer. Agora, ficar apagando comentário por comentário de quem diverge de mim, gente, meu Deus do céu. Eu ia ter que ter tempo pra caralho. A minha idade, 28 anos, não ia dar pra eu apagar comentários de todo mundo que diverge. E por falar em trauma, sabe uma coisa que me gerou trauma mesmo? Essa tatuagem. Gente, eu juro pra vocês, essa aqui nas minhas costas, nunca mais eu tatuo minhas costas. O lugar pra doer do caralho. E é isso, galerinha. Viva os traumas, as histórias, os capos e os melocotões. Galerinha, agora uma coisa muito... É isso. E aí agora eu quero mostrar esse vídeo aqui. Tá? A mãe postou falando assim, essa criança vai odiar a mãe. Ela sabendo do vídeo. Sério? Sério. Sério mesmo. Te mostrar. Adivinha quanto? Tua mentira você viu, hein? A tua mentira. Tua mentira te sabia. Meu Deus, vai chorar. Viu, mano? Tu acredita, mano? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 5 milhões de... Eu sabia que ela ia chorar. Olha aí. Bora pegar outra mesa. Nossa. Dá um autógrafo. Começar a fazer publi já, né, Luna? Já pode? Já agora tu já sabe, né, Luna? Só inventar mais outra mentira. Não, ela já aprendeu, Mentir né, é bom. Luna? Né, Luna? Mentir vai te deixar rica, minha filha. Oh, meu Deus do céu. Primeira viralizada a gente nunca esquece. A meu foi pra me esconder. Sério? Eu poderia ficar aqui horas falando de quantas camadas tem nesse vídeo. De o quanto esse vídeo mostra algumas coisas. A mãe entendeu que essa criança amou ter passado pelo que ela passou, né? Sendo que essa criança aprendeu, primeiro, que ser famoso é a coisa mais importante, né? Que um momento de humilhação fez essa criança ser famosa. Primeiro, que fama, né? Ela só viralizou no TikTok, isso não é uma fama, né? Isso é só... a história mexeu emocionalmente com muita gente, por isso que isso deu tanto burburinho, né? Muita gente opinando sobre essa criança. Essa criança aprendeu que fama é a coisa mais importante, que um momento de humilhação fez ela ser famosa. O que é que isso passa de mensagem para a cabeça dessa criança? E tem uma outra coisa também. Uma criança nessa idade gosta de ver a mãe feliz. Se a mãe traz essa notícia com felicidade, é óbvio que a criança vai amar. Porque o que ela mais quer é ver a mãe bem. É ver a mãe feliz. É ver a pessoa que ela confia alegre, animada. Se a mãe tá trazendo isso como uma coisa boa, para ela também vai ser um reforço positivo. E olha que problema você criar um reforço positivo na cabeça de uma criança de que, lembra quando a mamãe te fez beber um suco até você passar mal? É isso que fez a mamãe bem. É isso que fez a mamãe feliz. E eu não acho que essa mãe tenha consciência disso. Mas a mensagem que isso cria na cabeça da criança é um problema sério.
Sério. E, ao mesmo tempo, eu não preciso falar muita coisa, porque aqui no vídeo já tá dito. Olha aí. Bora pegar o camisa. Nossa. Dá um autógrafo. Começar a fazer publi já, né, Luna? Já pode? Já Agora tu virou já blogueira? sabe, né, Luna? Só inventar mais outra mentira. Não, ela já aprendeu, Mentir né, é bom. Luna? Né, Luna? Mentir vai te deixar rica, minha filha. Oh, meu Deus do céu. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu acho que não. Ah, gente. É complicado. Até a próxima. Sejam educados. Querem debater? Vamos debater, mas com argumento. Tá bom? Beijo.